Bom dia. Yesterday I mentioned the famous phrase from John Wesley that religion must not go from the greatest to the least, or the power would appear to be of many. Ontem eu mencionei a famosa frase de John Wesley, segundo o qual a religião não pode ir do maior para o menor, senão o poder pareceria ser do homem. And today is the 250-year anniversary of that saying. Wesley said that exactly 250 years ago. E hoje nós comemoramos o aniversário de 250 anos dessa frase, que ele a proferiu exatamente 250 anos atrás. So this is our anniversary. Então é uma celebração, um aniversário, né? We don't know exactly why Wesley wrote that phrase in his journal. Perhaps it was the frustrating day of preaching. A gente não sabe por que Wesley escreveu essa frase no seu diário. Pode ser que ele tivesse tido um dia de pregação frustrada. But it's not just frustration, it's a principle that turns around religion going from the top down. Mas é claro que não se trata apenas de uma frustração, e sim de um princípio que inverte aquela religião que tenta ir de cima para baixo. And I said yesterday, the alternative to that is religion going from the bottom up. And Wesley, 20 years later, actually said like that. Religion has to go from the least to the greatest. É claro que ontem eu também expus o conceito inverso de que a religião tem que ir de baixo para cima, e Wesley, alguns anos depois, falou justamente isso, que a religião deveria partir de baixo para cima. You might wonder how this goes together with the praise songs that we sang this morning, where we're talking about Jesus as King, as we're talking about heaven, we're talking about raising up. Talvez nós devemos então pensar até nos louvores que nós entoamos nesta manhã, que exaltam Jesus como Rei, elevado, e todo esse campo semântico. This is traditional language that we don't have to give up, I believe. Eu creio que nós não precisamos abandonar esta linguagem tradicional. But we have to re-signify it. Mas nós devemos ressignificá-la. Because if we don't re-signify it, what we're talking about is not only that God is above, but God is above with the mighty and the powerful. Porque se nós não ressignificarmos a linguagem, nós estaremos dizendo não apenas que Deus está em cima, mas também que Deus está em cima com os poderosos. So when we talk about the king, then we're not talking about Jesus as like the bosses. We're talking about Jesus with the people. That's the one who is the king. Então, quando nós falamos do rei, nós não estamos dizendo que Jesus é como um dos nossos chefes, mas sim que Jesus está com o povo, e esse é o modelo de rei. And when we're talking about raising up and the mountains, we're not talking about leaving behind the margins and the bottom. We're talking about raising up the margins to the top. E quando nós falamos, subimos as montanhas, nós não estamos dizendo que devemos abandonar as margens ou o fundo da sociedade, mas sim que nós devemos elevar todos a essa altura. So you have to keep that in mind when you sing the praise songs, or else it will become a celebration of the status quo. Então nós devemos ter esse cuidado, cantarmos, porque senão nós estamos apenas celebrando o status quo. Yesterday at the end, there was not enough time to respond to all of the questions, so I promised you we would begin with two questions that were left over from yesterday. Ontem nós não tivemos tempo hábil para responder a todas as perguntas que foram feitas. Eu prometi, então, que nós começaríamos o dia de hoje com as perguntas que ficaram de ontem. This is for the reason also, not just to get all the questions, but to show that this is about a dialogue. I want to know your thoughts, and I want to respond to your questions. Então isso é apenas assim, para marcar, essa intenção que temos de diálogo. Ou seja, eu quero ouvir os pensamentos de vocês, eu quero entrar em diálogo com cada um de vocês. Primeira pergunta. Pelo que compreendi, no início da palestra, o
conceito da via média, ou caminho do meio, tão presente na caminhada teológica de Wesley, entre parênteses, se alimenta de fontes católicas, reformadas, anglicanas, etc., pode ser relacionado em alguns casos com uma falta de posicionamento, inclusive contra o sofrimento deste mundo. Eu sempre entendi como uma inclinação de Wesley para a diversidade, pluralidade e o diálogo. Nesse sentido, qual seria então, no seu entendimento, um ponto sadio entre estar posicionado, traçar seu caminho e encontrar um ponto de diálogo, diversidade e pluralidade? So it is true, Wesley, for his own time, was an open-minded person who appreciated and who valued diversity. É verdade que Wesley, era uma pessoa de mente aberta que valorizava a diversidade. He was an ecumenical spirit who appreciated other Christian communities, but he also appreciated some of the other religious communities. E ele tinha o espírito ecumênico de não apenas apreciar outras comunidades cristãs, como também apreciar outras religiões. So Wesley had some good things to say about people of other faiths who were not Christian. Então Wesley tinha coisas boas para dizer sobre pessoas de outras religiões que não eram cristãs. You may not like this, but this is Wesley. Talvez a gente não goste muito de ouvir, mas palavras de Wesley. On the other hand, while he was open, Wesley also drew the lines and he took clear sides. Por outro lado, Wesley também sabia estabelecer limites e assumir posturas claras. So the open-mindedness is sometimes a challenge to the conservatives, but taking a clear side, a clear stance is a challenge to the liberals. E às vezes, então, essa mente aberta é um desafio para os conservadores, enquanto ter uma postura clara é um desafio para os liberais. The question is, when do you take a clear stand and when are you open? Pergunta então, quando você toma uma postura clara e quando você deve ser aberto? The fundamental principle that has to do with this question is, what is sin? O conceito fundamental que diz respeito a essa questão é: o que é pecado? And this is the question that we will be addressing in today's lecture. E é precisamente essa questão que nós abordamos na palestra de hoje. So when it comes to matters of sin, Wesley believes you cannot be tolerant, you cannot be open-minded. E Wesley diz assim: quando se trata do pecado, você não pode ser tolerante, você não pode ter uma mente aberta. Our problem is that we're sometimes not clear what is sin and what is not. O problema é que às vezes nós não somos muito claros acerca do que é pecado e do que não é pecado. And so maybe at the end of this lecture we will be clear where we need to take a stand and where we need to become more open. Então, a esperança é que ao final desta palestra nós tenhamos mais clareza de onde devemos ficar pé e onde devemos ser mais abertos. But what is very important here is to keep in mind that openness and taking a stand, drawing a line are not opposites. Mas a gente não pode esquecer que a abertura e, por outro lado, ter posturas claras, desenhar um limite, não são exatamente opostos. And this is the interesting thing about Jesus' ministry. He surprises his contemporaries by sometimes being open and other times drawing a line. E a gente não pode esquecer que Jesus também surpreendia os seus contemporâneos justamente nisso. Ele às vezes era aberto, em outros momentos ele botava fronteiras muito claras. And we need to do theology to tell the difference. E a gente precisa, claro, empreender teologia para percebermos e vermos a diferença.
Um dos conceitos que aprendemos nesta academia, para discernir uma verdade acadêmica, é o conceito de potência e ato, ou seja, o querigma da mensagem aliada à prática. Em sua preleção da manhã de ontem, o Senhor nos cita: boas teologias nascem de ambientes sob pressão. Com isso pergunto: quais trabalhos práticos, feitos pessoalmente, têm sido realizados concernentes ao querigma de sua mensagem? Como surgiu sua teologia? Em que contexto? Em qual ambiente de pressão? At the end of my lecture yesterday, I gave you the example of our collaboration of religion and the labor movement. No fim da palestra de ontem, o Luiz ofereceu o exemplo da colaboração da teologia com o movimento sindical. Today, this is for me the most important context because it brings together the various pressures to which we are exposed. E para mim hoje esse é um contexto primordial, porque é ali que se reúnem e se abatem todas as pressões às quais estamos sujeitos. And these pressures include not only social class, but they include gender, they include race, they include ethnicity as well as sexuality. Então não é só uma questão de classe, mas também de gênero, de raça, de etnia, inclusive de gênero. But the question was about where did I get started, and I want to say a brief word about that as well. Mas também perguntaram, né, onde começou a minha teologia? E eu quero então oferecer uma rápida explanação disso. My own exposure to liberative theologies goes back to my time in seminary when we began talking about feminist theology. A minha exposição à teologia da libertação começou já na minha época de seminário, quando nós começamos a aprender acerca de teologia feminista. This was about 30 years ago, and the faculty of the seminary were not interested in this question at all. Cerca de 30 anos atrás, os professores lá do seminário não estavam muito interessados nessa questão. So some of our students organized a seminar and we started to read feminist theology. Então nós, alunos, nos organizamos, começamos o seminário e começamos a ler sobre teologia feminista. A lot of people didn't understand what this was, why this was important, but for me, I had just observed my mother becoming a lay preacher. Talvez algumas pessoas não percebessem a importância do que fazíamos, mas era importante particularmente para mim, porque a minha mãe recém se tornara uma pregadora leiga. And so, due to her experience, I became aware of what the church was doing to women. E por conta da experiência da minha mãe, eu percebi o que a igreja estava fazendo com as mulheres. This was not my personal experience, but the experience of my mother was important to me. Não era a minha experiência pessoal, mas a experiência da minha mãe, que é muito importante para mim. And what was interesting to see was that this was not only a social question, it was also a theological question. Para mim pareceu muito interessante ser essa não apenas uma questão social, mas também uma questão teológica. Had to do with the question, how do we understand God, how do we understand the community, how do we understand Jesus Christ, who is the Holy Spirit. Tem a ver com a maneira como entendemos Deus, a comunidade, entendemos a Cristo, entendemos ao Espírito Santo. And so we began to understand at the time that there may be some epistemological point of view that was important for us. Nós começamos então a compreender que talvez houvesse ali ponto epistemológico que valesse a pena ser compreendido. And our epistemology became less self-centered and more in touch with others. Então a nossa epistemologia se tornou menos autocentrada e começou a ter mais contato com os outros. I think this is an important principle for theology because too often we become self-centered. E me parece ser esse um princípio fundamental para a teologia, porque é comum ficarmos autocentrados. And so people think feminist theology is only for women. As pessoas pensam assim, a teologia feminista é só para mulheres. But if women do not oppress themselves, it may be just as much for men.
Claro que as mulheres nessa situação de opressão, né, tem essa relevância, mas isso também diz respeito aos homens. So these were very small beginnings, but they taught me something that I was not taught in school. Claro que isso foi um pequeno começo, mas ali eu comecei a aprender coisas que não eram ensinadas na academia. From that beginning, I then started to think about questions of ecology and the environment, which are similar to some. Então, a partir desse pequeno começo, eu também passei a refletir sobre questões de ecologia, meio ambiente, que também me parecem importantes. Because when you start thinking from the position of the other and from the position of the oppressed, you're broadening your horizon. Porque quando você começa a pensar a partir do horizonte do outro ou do oprimido, você amplia os seus horizontes. So my own horizon gradually broadened through all these questions later on having to do with race and class issues. E tudo isso fez com que o meu horizonte se ampliasse, e mais tarde eu comecei também a me envolver com questões de classe e de raça. But perhaps the most important question is, what are the underlying distortions? Mas talvez a questão mais pulsante seja quais são as distorções subjacentes. So it became clear to me that perhaps what is oppressing women, what is oppressing ecology, what is oppressing black people may be connected. Então eu percebi que talvez aquilo que oprima as mulheres esteja fazendo opressão ao meio ambiente, aos negros, talvez haja uma conexão entre tudo isso. So this is what we will explore today some more when we talk about the idea of sin. Então nós vamos explorar essas questões mais a fundo hoje, quando falamos do conceito que é pecado. So before I go into my lecture, I want to clarify one more thing about what I said yesterday. Antes da palestra de hoje, um esclarecimento sobre um ponto da palestra de ontem. When I talked about the difference of liberation theology, liberal theology, and conservative theology, I said that liberation theologians believe more than these other theologians. Quando eu explicava da diferença entre a teologia da libertação, da teologia liberal, da teologia conservadora, eu fiz menção a que os teólogos da libertação creem mais coisas do que os outros dois grupos. And perhaps I was kidding a little bit, but there's a reason why I said it. Claro que foi um pouco tom de brincadeira, né, gente? Mas havia um motivo para isso. Conservatives often believe they have a great faith, and so they might believe that Jesus walked on water. Os conservadores acreditam ter uma grande fé porque creem que Jesus andou literalmente sobre as águas. That's certainly a difficult thing to believe, and I appreciate that. É realmente algo difícil de acreditar, mas eu consigo ver o valor disso. Bem, But I wonder if it is more difficult to believe yet that Jesus not only walked on water, but that Jesus brought an alternative to the Roman Empire. Mas talvez seja ainda mais difícil crer, eu pergunto, né? Se não apenas Jesus andou sobre as águas, mas também se ele apresentou uma alternativa ao Império Romano. So it may be easier to believe that Jesus can walk on water in São Paulo than that Jesus can bring an end to capitalism. Então talvez seja mais fácil crer que Jesus andou sobre as águas aqui em São Paulo do que Jesus trouxe um fim posterno ao capitalismo. So it's this sort of thing that we're trying to explore in these lectures. Então é esse tipo de questão que nós tentamos explorar nas palestras. And each of the lectures tries to provide some evidence for this strong faith that I'm promoting. Em cada uma dessas palestras tenta mostrar as evidências acerca dessa fé forte da qual eles falam. So even the lecture tonight on my new book on traveling and globalization is part of that conversation. E mesmo a palestra de à noite, que é cita do meu novo livro sobre viagem e globalização, tudo isso faz parte desse sentido geral. Tonight we'll be dealing with some biblical text, and so our translator will have to bring his Bible. Então hoje à noite nós abordaremos vários textos bíblicos, então sugiro que o tradutor traga a sua Bíblia.
So keep in mind the lectures are connected, even the one tonight. Então vamos ter em mente que mesmo a palestra de hoje à noite sobre um livro, todas as palestras estão conectadas. So in our lecture today, now moving on, we're talking about the challenge and challenging sin. Nós, na palestra de hoje, abordamos a noção assim, de desafiar o pecado. And if you can make it, you need to be part of both lectures. Today we're talking about sin. This is related to the lecture tomorrow when we're talking about salvation. E vamos lembrar que a palestra de hoje e de amanhã estão interligadas. Hoje nós falamos sobre pecado, amanhã sobre salvação. So keep in mind when we're talking about sin today, we're not just complaining about sin, we're looking for a solution. Claro que então, no dia de hoje, nós não ficamos aqui reclamando do pecado, mas sim procurando por soluções. The problem is that when we look for solutions without talking about sin and problems, we're usually making things worse. O problema é que se a gente já vai de cara buscando soluções sem perceber o pecado, sem perceber as situações concretas, nós tendemos a piorar as coisas. This is like the old evangelization sermons where you first have to talk about sinfulness. Então é que nem aqueles antigos sermões evangelísticos que primeiro você prega e fala sobre o pecado. And in the old days we sometimes make people feel really bad. Nos tempos antigos, né, a gente primeiro fazia as pessoas se sentirem muito desconfortáveis. Well, we don't want to make anybody feel bad here. We just want to take a clear look at sin in order to overcome it. Mas a ideia aqui não é fazer você se sentir mal, não. É só termos uma visão muito clara do pecado de modo a superá-lo. This is the approach I'm taking in my book, Christ and Empire. É essa abordagem que eu faço no meu livro Cristo no Império. Because first you have to understand how the empire distorts Christianity before you can understand what difference Christianity makes. Porque primeiro você precisa entender como o Império distorce o cristianismo para então poder pensar como o cristianismo pode fazer uma diferença. There's a good warrant for that also in classical theology, and I'm thinking of Anselm of Canterbury. E tem já uma boa advertência quanto a isso, né, na teologia tradicional, e eu me refiro aqui a Anselmo da Cantuária. In his book, Why God Became Human, Cur Deus Homo, Anselm talks about considering the weight of sin. No seu livro Por que Deus se tornou homem, né, Cur Deus Homo, Anselmo nos fala de considerarmos o pecado. In the middle of the book, Anselm is in conversation with his student, Boso. Boso asks, what is the problem about sin? Could I not just ask for forgiveness? Lá na sessão intermediária do livro, Anselmo está em diálogo com o seu aluno Boso, e ele começa a falar com Anselmo assim: puxa vida, será que por que eu preciso considerar o pecado? Não é mais fácil já ir pedindo perdão de uma vez? And Anselm basically responds, that is not enough because you have not yet considered the weight of sin. Anselmo diz assim: olha, isso não basta, não é suficiente, porque você ainda não levou em consideração o peso do pecado. Since I'm talking about liberation theologies here, I want to point out that this is one of the points where liberation theology is different from liberal and conservative theology. E aqui, como eu estou falando das teologias da libertação, eu quero apontar, frisar que este é um ponto no qual a teologia da libertação é diferente da teologia conservadora, da teologia liberal. Liberal theologies often believe that sin is not that big of a problem and they have optimistic attitudes towards humanity. As teologias liberais tendem a enfocar o pecado como algo não tão sério, assim, não tão grave, porque elas têm esse viés mais otimista. Liberal theologies understand that nobody is perfect, but they don't put much effort into analyzing sin. Claro que eles têm a compreensão de que ninguém é perfeito, mas eles não gastam queimam muito a pestana tentando analisar o pecado. The assumption is that we can overcome sin by being better people by trying. A noção básica
é que nós podemos superar o pecado, nos esforçando por sermos pessoas melhores. When I arrived at Perkins School of Theology 20 years ago, my predecessor was the liberal theologian Schubert Ogden. Quando eu cheguei 20 anos atrás na Perkins, o meu predecessor era o professor Schubert Ogden. And Ogden had defined sin and ideology as positions, the justification of positions already taken. E ele definiu, né, o teólogo liberal, a ideologia da justificação como a justificação das posições já assumidas. And it occurred to me that this definition was not taking sin seriously in God. Me pareceu então, percebi que esta definição não levava o pecado a sério o suficiente. It occurred to me that sin might be better defined as the justification of positions of which we're not even aware. Me pareceu então melhor pensar o pecado como sendo a justificativa de posições das quais nós talvez sequer estejamos cientes. Ogden believed that ideology was the justification of positions that we're aware of. Para Ogden, ideologia é a justificação de posições que já tomamos e estamos cientes delas. In this case, we know what we're doing and we can stop it. Em outras palavras, a gente sabe o que está fazendo e a gente pode parar de fazer. But if sin is the justification of positions that we're not aware of, we don't know how to stop it. Mas se o pecado, se a ideologia é a justificativa de posições que nós temos, mas não estamos cientes, então não há como pararmos por nós mesmos. So sin here is not on the surface something that we can see, but something that shapes us unconsciously, something that we cannot see. Então o pecado, nesse caso, não é algo que está ali na superfície claramente visível, mas é algo que está profundo e que nos dá forma e estamos inconscientes sobre isso tudo. This is one of the differences between liberal and liberation theology. Talvez seja essa uma das principais diferenças entre a teologia liberal e a teologia da libertação. In the conservative camp, on the other hand, there is oftentimes a strong emphasis on the weight of sin. Sometimes they're siding with Augustine on the notion of original sin. Já pelo lado conservador, há essa ênfase bastante forte sobre o peso do pecado e até aquele fala, né, de torno do pecado original. So sin in this context is a serious reality, but it's oftentimes defined in abstract terms. Então, nesse contexto, o pecado é uma realidade muito atroz, mas ele normalmente é definido de maneiras bastante abstratas. So we never really talk about what it is. Então, pouco se fala sobre o que ele realmente é. And for that reason, in the conservative camp, sometimes all you need to do is say a short prayer, say, I'm sorry, God, and sin is gone. Então, esse grupo conservador, normalmente, com relação ao pecado, se diz o seguinte: olha, faça uma oração rapidinha ali, diga, perdoa-me, Jesus, e o pecado vai embora. Or if you're a Roman Catholic, you go to confession, you do a few tasks, and sin is gone. Ou se você é um católico romano, você faz a confissão, faz uma oração, faz algumas tarefas ali, o pecado vai embora. So it seems to me that not even the conservatives are taking sin seriously enough. Então me parece que até os conservadores não levam o pecado suficientemente a sério. One of the classical definitions of sin is the notion of pride. Uma das definições clássicas de pecado é aquele conceito de orgulho. And this definition can be used as an example for what I'm talking about. E essa definição pode ser um exemplo do que eu quero lhes falar. A liberal might say that pride is a personal attitude that you can overcome by yourself. O liberal poderia dizer, olha, o orgulho é uma atitude pessoal que você pode superar com esforço. Just give up your pride and you're done. Abre mão do seu orgulho e está feito. A conservative theologian might say that you need the help of God to overcome your pride. Um conservador poderia dizer que você precisa do auxílio de Deus para superar o seu orgulho.
talk about what does pride look like. Mas nenhum dos lados vai abordar a questão do que de fato é o orgulho. From the perspective of liberation theology, we have to talk about what shape pride takes. Então, a partir da perspectiva da teologia da libertação, nós precisamos dizer qual é a forma que o orgulho assume. Here we have to talk about capitalism, we have to talk about politics, A gente precisa falar de capitalismo, política, we have to talk about power relations between human beings, between men and women, and between the different races. precisamos falar das relações de poder entre homens e mulheres, com as raças diferentes. Pride is something that fundamentally distorts our lives, but we have to say how it works. Então, o orgulho é algo que distorce as nossas vidas, mas nós precisamos perceber como ele opera. You find an example for this all the way back in John Wesley's work as well. Nós encontramos um exemplo disso lá nas obras de John Wesley. Wesley also believed, like the Calvinists of his day, in the total depravity of humanity. Wesley cria, assim como os calvinistas da sua época, na depravação total da natureza humana. So sin was a tremendously large problem. Então, o pecado era um problema imensurável. But Wesley understood the specifics of this in his own time. Mas o Wesley entendeu as especificidades disso nos seus próprios termos. This became clear, for instance, when he talked about the poor of his day. Isso fica muito claro quando eles mencionam os pobres da sua época. Wesley understood that there was something about the poor that kept them down. Wesley compreendia que havia algo acerca dos pobres que os mantinha lá embaixo. But while most people believed that what kept the poor down was their own sin, Wesley had a different idea. Enquanto a maioria das pessoas da época pensava que os pobres ficavam lá embaixo por conta de pecados pessoais, Wesley pensava diferente. Wesley understood that what kept down the poor people was not the pride of the poor, it was the pride of the wealthy landowners. Wesley compreendia que o que mantinha os pobres lá embaixo não era o seu próprio orgulho, e sim o orgulho dos latifundiários, dos donos de terra daquela época. But this is not simply the critique, this is now also part of the message of salvation. Então, isso não é só um problema, mas isso também é parte da mensagem de salvação. So Wesley believed that God's salvation could turn around this particular sin. E Wesley então cria que a salvação de Deus poderia dar uma virada nesse pecado em particular. In the following presentation that I want to give, I will give an overview of several Methodist liberation theologies. E na palestra que estou proferindo agora, eu vou fazer menção a vários teólogos da libertação metodistas. So those are simply examples from Methodist theologians how they have described the reality of sin. Então são apenas alguns exemplos colhidos de teólogos e teólogas metodistas sobre como eles definiram o pecado. Keep in mind what I said yesterday. The importance of these theologies is not the individual theologians. E vamos lembrar do que foi dito ontem, de que a importância dessas teologias não é por conta dos teólogos, teólogas individuais, dos indivíduos. The importance of these theologies is that they're connected with movements and with actual problems in the world. A importância dessas teologias é a conexão que elas têm com movimentos concretos no mundo atual. So don't think just about individuals here, think about our world. Então não pensem apenas nos indivíduos que produzem essas teologias, pensem também no nosso mundo. I probably should clarify one more thing before I get going. Antes de seguir, eu quero ainda fazer mais um esclarecimento. When I talk about liberation theologies here, I do this because we're all theologians and theologians need to classify things. Quando eu falo de teologias da libertação, eu faço isso porque todos nós aqui somos teólogos, teólogas, e a gente precisa classificar as coisas. We need to give credit where credit is due. E nós temos que dar crédito onde o crédito é merecido. But when you're taking this out in your churches, it may not be necessary to talk about this as liberation theology. Mas quando vocês pegam os estudos na igreja de vocês, talvez não seja necessário apresentar isso aqui é teologia da libertação. I know there is some anxiety in our churches about the term, and
And so it may not be necessary to worry people too much. Eu sei da atenção que há nas nossas igrejas quando se menciona esse termo. Então, talvez a gente não precise ficar deixando as pessoas lá, cabeça quente, preocupadas. The question is this theology true? Is it based on the Bible? A pergunta, na verdade, é: essa teologia ela é verdadeira? Ela tem base bíblica? Does it help us better understand God? E será que ela nos auxilia a entendermos melhor quem Deus é? My first example now comes from the area of feminist theology. Meu primeiro exemplo é oriundo da área da teologia feminista. In the United States, one of the Methodist feminist theologians is Rebecca Chop. Nos Estados Unidos há uma teóloga feminista chamada Rebecca Chop. And Chop has argued that mainline theology does not have a sufficiently deep notion of sin. E ela argumentou que a teologia das igrejas históricas não tem uma noção suficientemente profunda de pecado. She invites us to develop a deeper understanding. E ela nos convida a desenvolvermos uma compreensão mais profunda. Here's a quotation of what she says. Vou citá-la. I have a vision that one of the great gifts that weaving together of liberation theology and Wesleyan theology can contribute is a discourse of sin that names the reality of suffering and destruction, that criticizes unjust systems in need of correction, and that analyzes basic idolatrous forms of life in need of radical transformation. Eu tenho a percepção de que os grandes dons que o entretecimento da teologia da libertação com a teologia wesleyana podem trazer é um discurso acerca do pecado que dá nome às realidades de sofrimento e destruição e que critica sistemas injustos que precisam de correção e que também analisa formas idólatras, formas básicas de idolatria na vida que precisam de transformação radical. In other words, the struggles of women in our time are not just individual problems of individual women. Em outras palavras, os conflitos diários das mulheres hoje não são apenas problemas individuais de mulheres individuais. The struggles of women are tied to the structures of sin, and this is true even in the church. Os conflitos das mulheres estão vinculados às estruturas de poder, de opressão, que estão inclusive nas igrejas. So we're not just talking about a social problem, we're talking about a theological problem. Então não se trata apenas de um problema social, e sim também de um problema teológico. And I believe Chop is right when she says that the Wesleyan traditions help us understand these deeper structures of sin. E me parece que ela está correta ao afirmar que a teologia wesleyana nos auxilia a compreendermos mais profundamente essas estruturas de pecado. Because women do not oppress themselves, something else is going on. Porque as mulheres não se oprimem a si mesmas. Alguém ou algo as está oprimindo. And when women are oppressed, it's not only their humanity that is distorted, it's also the humanity of men that is distorted. E quando as mulheres são oprimidas, não é somente a humanidade delas que fica distorcida, mas a dos homens também. So sin is a serious reality that has tremendous weight. Então o pecado é uma realidade muito séria e que tem um peso tremendo. It distorts all of our life. Distorce a totalidade da nossa vida. Let me move on to another example that is a bit sensitive. Então, o próximo exemplo que é um pouco assim sensível, assim, This comes from the perspective of the gay and lesbian communities. que vem, né, a partir da perspectiva das comunidades lésbicas e gays. In the United States, the Methodist theologian Theodore Jennings, who gave one of these lectures about 10 years ago, has the following things to say. Um teólogo norte-americano chamado Theodore Jennings, que foi um palestrante aqui cerca de 10 anos atrás, tem isso a dizer. He says that the sexual problem of sin has oftentimes been used to block biblical concerns for sin in terms of the oppression of the poor, of injustice. Para Jennings, o discurso do pecado, acerca do pecado sexual,
foi muitas vezes usado para escamotear o problema real de injustiça contra pobres, contra oprimidos. This is true even in the liberal circles where sexuality is often talked about, but where we're not talking about the deeper roots of sin. Isso é verdade até nos círculos liberais, porque lá até se fala sobre sexualidade, mas normalmente não se fala sobre as estruturas mais profundas do pecado. So when we talk about the sin of sexuality, we need to develop a bigger picture. Então, quando a gente fala do pecado sexual, da sexualidade, nós precisamos ter um quadro mais amplo. And perhaps we need to talk about heterosexual relationships first. Talvez nós devêssemos falar sobre relações heterossexuais primeiro. In the United States, more women are hurt within their families than outside of them. Nos Estados Unidos, mais mulheres são machucadas, feridas dentro das suas famílias do que fora delas. More women are raped by people they know than by people that they don't know. As mulheres são mais estupradas por pessoas que elas conhecem do que pessoas estranhas. So there is something deeply wrong with our heterosexual families. Então parece que há algo profundamente equivocado, errado, até mesmo nas nossas famílias heterossexuais. And perhaps we could learn something from Jesus' own critique of the family. E talvez pudéssemos então aprender algo a partir da própria crítica que Jesus faz à família. In the ministry of Jesus, it's very clear that he does not put family over community. Fica muito claro a partir do ministério de Jesus que ele não coloca a família acima da comunidade. So when his brothers and his mother come, his brothers and sisters and his mother, he asks the question, who is my real family? Quando vem lá a mãe, os irmãos, as irmãs de Jesus procurá-lo, ele faz a pergunta: quem é minha família de verdade? You know the stories. Você sabe, né, essa narrativa, vocês conhecem. So there's something problematic even within the family. Então há algo problemático mesmo dentro das famílias. What is at stake here is not just morality, but it is the question of who is Christ. Então, o que está em jogo aqui não é apenas uma questão de moralidade, mas sim quem Cristo é. And in this context, we can engage in a deeper discussion of the sin of sexuality. Então, nesse contexto, é possível entabularmos uma conversa mais profunda sobre o pecado da sexualidade. In the few passages in the Bible where same-sex relationships are condemned, it always has to do with oppression. Nas passagens bíblicas nas quais se condena relações sexuais com o mesmo sexo, são sempre passagens que, na verdade, o que está sendo condenado é a opressão. When Paul condemns same-sex relationships, he has in the back of his mind the situation of the Roman Empire. Quando Paulo condena as relações entre o mesmo sexo, o que está lá assim, no fundo da mente dele, na verdade, é as relações de poder do Império Romano. This is a situation where wealthy people keep around young boys for same-sex relationships. Então, é aquela situação na qual os homens ricos tinham ao seu redor uma espécie de harém de jovens para manterem relações sexuais com eles. And there is something very oppressive about this. E claro que é, claro ver a situação opressiva que isso demonstra. So perhaps this is the sin of sexuality that we're talking about. It's not just sexuality, but sexuality plus power. Então talvez esteja em jogo aí não seja uma questão simplesmente de sexualidade, mas sim de sexualidade associada a poder. I'm not aware that the Bible talks against committed same-sex relationships. Em nenhum lugar da Bíblia eu vejo alguma coisa contra uma relação entre pessoas do mesmo sexo que tem um compromisso, um comprometimento envolvido. In either case, what we're talking about here is, some people, we can talk about this in the questions. Please write your questions and we can talk about it. A gente sentir, né, a manifestação, né? Então, se vocês quiserem, a gente pode falar sobre isso nas perguntas, escrevam, a gente está aberto ao diálogo. My point here, though, is we need to develop a deeper notion of sin. This was one example. A questão subjacente, de fundo, gente, é que nós precisamos desenvolver uma compreensão mais profunda do pecado, e isso foi apenas um exemplo
desse tema maior. Because too often we stay on the surface only. Porque é muito comum a gente ficar ali só na superfície. My next example has to do with matters of race and ethnicity. A minha próxima questão tem a ver com os temas de raça e etnicidade. And here my example is the Methodist theologian in the United States by the name of Justo Gonzalez. Meu exemplo agora é a partir do teólogo metodista praticado nos Estados Unidos, o Justo Gonzalez. Gonzalez is originally from Cuba, but he's now he spent his most of his life in the United States. Ele é, na verdade, cubano, mas passou a maior parte da sua vida lá nos Estados Unidos. There's an important point where Hispanic theology and feminist theology agree on the matter of sin. Há um ponto convergente entre a teologia hispânica e a teologia feminista no que diz respeito ao pecado. They point out that the definition of sin as pride does not apply universally. Para eles, a noção de pecado como orgulho não se aplica universalmente. Sin is a form of pride that is real, but that applies to the powerful primarily. O pecado é um conceito, o orgulho é um conceito de pecado que é real, sim, mas se aplica primariamente aos poderosos. For people without power, their sin may not be pride. Talvez para os pobres destituídos de poder, para eles o pecado não seja um orgulho. That doesn't mean that they're without sin, Mas isso não significa dizer que eles não têm pecado. but their sin takes a different form. Assim que o pecado, na realidade deles, assume outra forma. Here, sin might take the form of a false humility and a false subservience. Pode ser que no caso deles, o pecado assuma a forma de uma falsa humildade, de uma falsa subserviência. This is sometimes true for women, because women are raised to be subservient to men. Isso talvez seja verdade acerca das mulheres, porque muitas vezes elas são criadas para serem subservientes aos homens. This is also the case for Hispanic immigrants to the United States. E também é o caso dos imigrantes hispânicos nos Estados Unidos, Because they are forced to take menial labors, manual labors, they are the janitors, cleaning personnel. porque normalmente eles assumem aqueles trabalhos desprezados, por exemplo, são faxineiros, pessoas que fazem trabalhos braçais, etc. And here sin might mean to give up and not to claim your God-given power. Então, talvez o pecado seja abrir mão e não tomar posse do poder que Deus lhe deu. So in this case, sin is the exact opposite of pride. Então, nesse caso, o pecado é o oposto exato do orgulho. Sin is still real though. Não obstante isso, o pecado ainda assim é real. The African American Methodist theologian in the United States, Josiah Young, has also made some important observations. O teólogo afro-americano Josiah Young também já fez algumas observações importantes. Because he notes that racism and slavery are not just ethical problems. E ele sabe que o racismo e a escravidão não são apenas problemas éticos. Young argues that the abuse of slaves is not simply an offense against morality, it is an offense against God Himself. O Young afirma que o abuso contra os escravos não é só uma ofensa ética ao ser humano, mas é também uma ofensa contra Deus. We're not talking about slavery much today, but I want to remind you that we're living in an age where we have more slaves around the world than ever before. Não se fala muito sobre escravidão hoje em dia, mas eu quero lembrar-lhes que nós estamos vivendo uma época em que há mais escravos ao redor do mundo que qualquer outra. There are some studies on the matter, and they show that many people from around the world are bought and sold. Há estudos sendo feitos que estão dando conta de que muitas pessoas são compradas e vendidas ao redor do mundo todo. So the question of slavery is not just a question of the past,
It's also a question of the present, and it's still an offense against God. Então a escravidão não é só uma questão do passado, mas é uma questão do presente e ainda é uma ofensa contra Deus. Another example comes from Asian American Methodist theologians. Outros exemplos vêm de teólogos metodistas de origem asiática que estão nos Estados Unidos. Andrew Sun Park knows that we need to pay special attention to the victims of sin. O Andrew Sun Park anota que nós precisamos prestar atenção especial às vítimas do pecado. The victims of sin, Park says, don't need a call to repentance, they need healing. Diz assim, as vítimas do pecado não precisam ser chamadas ao arrependimento, elas precisam de cura. It makes no sense to call the victims of sin to repentance. Não faz sentido algum chamar as vítimas do pecado ao arrependimento. If you preach repentance to the victims, it makes things worse because it produces self-hatred. Se você prega chamando as pessoas vítimas do pecado de opressão ao arrependimento, você piora as coisas porque você cria ainda ódio contra si mesmo. So it is the perspective of the victims that helps us to see sin more holistic. E é justamente a perspectiva das vítimas que nos auxilia a termos uma percepção mais holística do pecado. And it might be that the victims remind us that we need to preach repentance, but not to the victims, but to the victimizers. Então, nas vítimas nós aprendemos que nós devemos pregar arrependimento não às vítimas, e sim a quem as vitima. There's another Asian American theologian by the name of Jung Jung Lee, also a Methodist. Há outro teólogo asiático-americano que tem o nome de Jung Jung Lee. He talks about the sin of centrality. Ele fala do pecado da centralidade. Here's a quotation. Eu faço uma citação. The church is deeply embedded in centralist motivation. A igreja está profundamente imbricada em motivações centralistas. Most are based on a centralist ideology in a hierarchical structure of belief. A maioria delas se baseia numa ideologia centralista e numa estrutura de crença hierárquica. Both exclude and control the poor, minorities, and the powerless. E ambas excluem e controlam os pobres, as minorias e aqueles destituídos de poder. This is contrary to the essence of Jesus Christ. Isto é contrário à principal intenção de Jesus Cristo. As Jesus Christ was a marginal person, the norm of the church should be marginality. Assim como Jesus era uma pessoa marginal, a norma da igreja deveria ser a marginalidade. So this problem of centrality may be another form that sin takes today. Então esse problema da centralidade pode ser uma outra forma assumida pelo pecado nos dias de hoje. I'll give you an example from the life of the church. Eu vou dar um exemplo a partir da vida da igreja. Sometimes when the church tries to help poor people, it still puts itself in the center. Na maioria das vezes que as igrejas tentam auxiliar as pessoas pobres, elas se colocam ainda assim no centro. So we think we have all the solutions, we think we have all that it takes. A gente então acredita que tem todas as soluções, tem tudo que é necessário. And in this way, we are central, the others are marginal. Então, nessa perspectiva, nós estamos ao centro e eles são os marginais, são as margens. We usually don't think about this as sin, but this might be sin. A gente não costuma pensar que isso é um pecado, mas pode ser que seja. Because it displays a certain self-centeredness where we put ourselves on a pedestal. Porque isso dá origem a esse autocentramento que nos leva a nos colocarmos numa espécie de pedestal. If Jung Jung Lee is right, on the other hand, we have to think about Christ in a different way. Se o John Young Lee está correto, nós precisamos então trabalhar essa questão do orgulho de outra maneira. In this case, the church might not have to be in the center,
deva estar no centro, sim, deva se juntar às pessoas nas margens. Another example comes from Native American theologians in the United States. Um outro exemplo vem dos teólogos indígenas norte-americanos. The Methodist Indian theologian Homer Knowley has this to say. Um teólogo um índio-americano teólogo, chamado Homer Knowley, tem o seguinte a dizer: This is a quote. Sin from an Indian perspective can be defined as failure to live up to one's responsibility. Citação dele, O pecado, a partir de uma perspectiva dos índios norte-americanos, pode ser definida como falhar em assumir as responsabilidades próprias, Sometimes deliberately, but more likely as a result of impulsive or unthinking behavior and mistake. às vezes deliberadamente, mas mais frequentemente como resultado de comportamento impulsivo ou irrefletido ou uma espécie de engano. In Christianity, sin has become privatized as a personal matter. No cristianismo, o pecado foi privatizado e se tornou questão pessoal. For Indian people, it is a matter of responsibility to community. Para nós, índios norte-americanos, é uma questão de responsabilidade para com a comunidade. So in this context, we can learn to rethink sin as a communal problem. Então, a partir dessa perspectiva, nós podemos começar a repensar o pecado como um problema comunitário. This is especially important in our situation of neoliberal capitalism. Isso é particularmente importante dentro desse contexto de capitalismo neoliberal do qual vivemos. Because here, sin is oftentimes envisioned as a private, individual problem. Porque nesses contextos, normalmente se pensa o pecado como um problema individual, privativo. In these lectures, I'm merely describing some insights without having the ability to follow them deeper. O que eu estou fazendo aqui nessas palestras é, claro, lançar aí essas intuições, essas perspectivas, sem conseguir assim, me aprofundar em cada uma delas individualmente. So take some notes and you can raise the questions afterwards. Então, se vocês quiserem, se vocês tiverem esses conceitos, façam as anotações de vocês e depois façam as perguntas, que a gente aprofunda. I want to move on now to the Latin American examples of liberation theology. E agora eu quero me deslocar no sentido das contribuições da teologia da libertação latino-americana. A Methodist theologian from Costa Rica by the name of Victoria Araya Guillén has the following thing to say. Um teólogo da Costa Rica, metodista, da libertação, chamado Victorio Araya Guillén, tem o seguinte a dizer: The dawn of the third millennium confronts us with the painful historical reality of sinfulness. A aurora do terceiro milênio nos confronta com a realidade histórica dolorida do pecado. The Holocaust of the majority of human beings, the poor of the earth. E essa realidade é o holocausto da maior parte dos seres humanos, que são os pobres da terra. From the German perspective, which is my own, talking about a Holocaust always gets my attention. Já que eu tenho origem alemã, na minha perspectiva, sempre que se menciona a palavra holocausto, eu fico atento. This is an important statement because it describes sin in terms of its ultimate consequence. E essa é uma perspectiva importante, porque ela descreve o pecado a partir da sua realidade última. The ultimate consequence of sin is death, and we're talking about real death. We're talking about the fact that the poor die before their time. A consequência última do pecado é a morte. E nessa perspectiva nós estamos falando de morte. E é uma morte real. É gente pobre morrendo antes do que deveria. The statement was made in the early 1990s, but today things may have gotten even worse. E essa citação vem do começo dos anos 90. E hoje em dia talvez isso seja ainda pior e mais verdadeiro. Unfortunately, most of the churches are still silent about this Holocaust. Infelizmente, a maior parte das igrejas ficam quietas acerca deste holocausto. This is the way it was in Nazi Germany. The churches were silent about the Holocaust. Foi assim que aconteceu na Alemanha nazista. As igrejas se calaram acerca do holocausto. In
So perhaps we should not make this mistake one more time to be silent about any hope. Então talvez nós não devêssemos repetir o erro de nos calarmos acerca de mais um holocausto. The other topic about sin that was addressed by Latin American theology was the question of dependency. Outra questão que foi abordada por teólogos da libertação latino-americanos acerca do pecado diz respeito à teoria da dependência. This was a response to the idea that all Latin America needed was development. E essa foi uma resposta àquela ideia de que tudo que era necessário para a América Latina era o desenvolvimento. The early Latin American liberation theologians who talked about dependency theory pointed out that this is not true. Os primeiros teólogos latino-americanos já apontavam, no que diz respeito à teoria da dependência, que ela não era verdadeira. The Argentinian Methodist theologian José Miguel Bonino talked about these problems as well. O teólogo metodista argentino José Miguel Bonino já falou sobre isso. He has this to say. E eis o que ele tem a dizer. Development and underdevelopment are not two independent realities, nor two stages in a continuum, but two mutually related processes. Então ele diz: o desenvolvimento e o subdesenvolvimento não são duas realidades independentes, tampouco são dois estágios no contínuo, mas sim dois processos mutuamente relacionados. Northern development is built on third world underdevelopment. O desenvolvimento no norte foi construído sobre o subdesenvolvimento do terceiro mundo. Basic categories for understanding our history are not development and underdevelopment, but domination and dependence. As categorias básicas para a compreensão da nossa história não são o desenvolvimento e o subdesenvolvimento, mas sim a dominação e a dependência. This is a description of what has often been called the dependency theory. Isso é uma descrição daquilo que foi comumente denominado teoria da dependência. And while this theory has some problems, the basic insight is still valid. Enquanto essa teoria tem lá os seus problemas, a afirmação básica ainda assim é válida. Sin is a distortion of human relationships on a broad scale. Porque o pecado é uma distorção das relações humanas em uma escala muito ampla. So rather than getting rid of dependency theory, we might have to deepen it. Então, ao invés de nos livrarmos da teoria da dependência, talvez nós devêssemos aprofundá-la. We have to ask again the question, how human relationships are destroyed. Então, devemos perguntar de novo, como são distorcidas as relações humanas? Como isso acontece? And the distortion is not just between North and South, it's also within the North and within the South itself. E não é só uma distorção entre norte e sul, mas também perpassa o norte e perpassa o sul também. As I mentioned yesterday, in Dallas we have 20% of children who don't have enough to eat. Como eu mencionei ontem, lá em Dallas, nós temos 20% de crianças que não têm o suficiente para se alimentar. So there's a distortion of relationships that applies to the North itself. Então essa é uma distorção de realidades que diz respeito ao próprio norte. And I don't need to tell you that there's a distortion of relationships within the South itself as well. E é claro que eu não preciso lhes dizer que há também distorções de relacionamento dentro do próprio sul. In this context, still of Latin American liberation theology, sin has been defined as idolatry. Ainda dentro do contexto da teologia da libertação latino-americana, o pecado já foi definido também como idolatria. As Araya again has pointed out, capitalism is a system of idolatry. Como o Arroyo Guilhem já apontou, o capitalismo é um sistema de idolatria. Idolatry occurs when humankind deposits its faith and life in something that is not God. A idolatria ocorre quando a humanidade e os seres humanos depositam a sua fé em algo que não é Deus. Idolatry is worshiping an idol that has been made by our own hands. A idolatria é adorarmos um ídolo que foi feito pelas nossas próprias mãos. This is one of the biggest problems of sin, making our own idols and worshiping them.
Esse é um dos grandes problemas do pecado. Nós fazemos os nossos próprios ídolos e os adoramos. Another form that this takes is that we are putting ourselves in the place of God. Outra forma que isso assume é que muitas vezes nós nos colocamos no lugar de Deus. Sin in this context means to put something in the place of God that is not God. E pecado, então, nesse contexto, é colocar no local de Deus algo que não é Deus. So again, sin is not just a moral problem, it is a deeply theological problem. Então, mais uma vez, o pecado não é apenas um problema moral, e sim um problema profundamente teológico. This topic of idolatry has been further developed over the years, and a person here that you all know, Jung Mo Sung, has made his own contributions to it. E esse tópico da idolatria foi desenvolvido nos últimos anos, e vocês conhecem o professor João Moço, que também deu a sua contribuição a esse assunto, esse tema. I wanted to point out, though, that it is Methodist liberation theologians who have made their own contributions. Mas eu também quero destacar o ponto de que também os teólogas metodistas latino-americanos tiveram suas contribuições. Here is another example from a Methodist theologian from Cuba, Israel Batista Aguirre. Um outro exemplo, então, de um teólogo metodista cubano, Israel Batista Aguirre. And he talks about idolatry in this sense. E é assim que ele fala de idolatria. Economic influence of the capitalist mode of production is so intrinsically present in Protestantism that it has become a factor of which we are hardly aware. Diz ele, a influência do modelo, a influência econômica do modelo capitalista de produção está tão intrinsecamente presente no protestantismo que se tornou um fator dele do qual estamos pouco cientes. This goes back to what I said earlier. Sin is not just something that you can see. The bigger problem with sin is it is something of which we're not even aware. E isso vai ao encontro daquilo que eu já lhes disse, que nem sempre o pecado é algo que a gente consegue ver claramente, sim, é algo que está ali oculto, nós não estamos cientes. You can test yourself in terms of your own attitude to capitalism. Façam aí um teste próprio aí, acerca da sua postura diante do capitalismo. Many of my own students in Dallas believe that the world may well end, but that capitalism will never end. Muitos dos meus alunos e alunas dos Estados Unidos conseguem crer que o mundo pode acabar, mas o capitalismo dificilmente vai acabar. And if this is what you believe, you may have turned capitalism into an idol. E se é nisso que você crê, talvez você tenha transformado o capitalismo num ídolo. Of course, this is what every empire wants you to believe. In the Roman Empire, they wanted you to believe that the Roman Empire is forever. E é isso que todo império deseja que você acredite. Né? É isso que o Império Romano queria que as pessoas acreditassem, que ele duraria para sempre. So here, sin now is becoming more and more deep in our definition. Então, aqui, nós percebemos que o pecado está assumindo uma definição mais profunda. What is important here when we talk about capitalism and economics is to understand that this is not only about money. E é importante a gente frisar que quando a gente discute capitalismo e economia, nós não estamos falando apenas de dinheiro. Because this system shapes us all the way to the core. It shapes even our faith. Porque esse sistema dá a forma do nosso ser até o âmago e dá a forma à nossa fé. And so again, it has become a theological problem. Então, de novo, nós estamos diante de um problema teológico. I want to give you a few other examples, and then we'll take some time for conversation at the end. Eu vou oferecer mais alguns exemplos, aí nós temos um tempo após isso para a conversa de algo. The next example is from South Africa. There's a Methodist theologian called Basil Moore. O próximo exemplo vem da África do Sul, onde há um metodista chamado Basil Moore. Basil Moore was exiled to London for many years, and he struggled against apartheid. O Basil Moore foi exilado em Londres e durante muitos anos ele lutou contra o apartheid. He points out that black theology in South Africa brings together the issues of sin with
issues of race and class. E ele aponta, né, que a teologia negra na África do Sul une os problemas de pecado com o problema de raça. Another theologian in South Africa, Cedric Mason, has worked on this as well. Outro teólogo sul-africano, Cedric Mason, também já abordou esse tema. Those are both Methodist theologians and both emphasize the relation of race and class. Ambos são teólogos metodistas e ambos enfatizaram essa relação de classe e raça. Here's a quote from Cedric Mason. Uma citação do Cedric Mason. Because our poor are mostly black and our rich are mostly white, it seems to be a problem of race, but the heart of the problem is the question of wealth and poverty. Diz ele, porque os nossos pobres são na sua maioria negros e os nossos ricos na sua maioria são brancos, me parece que isso parece ser um problema de raça, mas no seu coração, na verdade, está um problema de riqueza e pobreza. Mason tells us that the major black liberation organizations agree that the central factor of oppression is economic, and people use race as a tool of capitalist oppression and manipulation. E o Mason fala que as organizações mesmo de luta pelos direitos dos negros concordam que a questão crucial é a questão da riqueza e da pobreza e que a raça acaba se tornando um mecanismo de dominação capitalista sobre as pessoas. So, in this context, we need to keep in mind the intersections of race and class. Então nós temos que ter sempre na mente estas interseções entre raça e classe social. Because sometimes the lower class whites don't benefit as much from their racism as they believe. Porque às vezes as pessoas, os brancos, ali de classe média, de classe mais baixa, não se beneficiam tanto do seu racismo como eles pensam. Upper class white people benefit more from racism than lower class white people. Porque os brancos de classe alta se beneficiam muito mais do racismo do que os brancos de classe média ou mais baixa. Even though they're all racist. Apesar de todos eles serem racistas. What Mason is especially emphasizing, though, is that this is not just a problem of the government, this is a problem of the church as well. E eu quero anotar que o Mason está enfatizando que isso não é só um problema do governo, mas que é um problema também da igreja. This is even a problem, he points out, for people outside of Africa who want to help. Isso é mesmo um problema das pessoas de fora da África que querem ajudar. So here's another quote from Mason. Então, outra citação do Mason. People in the West do not know that they're oppressors or part of an oppressive society. As pessoas do Ocidente não sabem que são opressores ou que são parte de uma sociedade opressiva. They think that they're liberals and reformers and do not recognize that these are the garments worn by oppressors. Eles pensam que são liberais, que são reformadores, mas não reconhecem que estas são as roupas vestidas pelos opressores. Those are very strong words that we have to take seriously. Palavras muito duras que nós temos que levar com muita seriedade. Because it reminds us that even when we are trying to help, meaning well is not enough. Porque isso nos traz a lembrança que mesmo quando a gente quer ajudar, ter boas intenções às vezes não é o suficiente. Unless we understand the gravity of sin, even when we're trying to help, we may become oppressors. E se a gente não dá conta da gravidade do pecado, mesmo enquanto tentamos ajudar, nós podemos nos tornar opressores. My grandmother used to have a saying that the way to hell is paved with good intentions. A minha avózinha dizia que o caminho do inferno está repleto de boas intenções. Ou de boas intenções está cheio do inferno, né? Mas a nossa... And I think what she meant was that the problem is having good intentions that are not carried out. Me parece que o que ela queria dizer com isso é que às vezes a gente tem essas ótimas, boas intenções, mas a gente não segue em frente com elas, nós não as pomos em prática. But it seems to me there's a deeper problem yet. Mas me parece que ainda há um problema mais profundo. And this is that
even some of our good intentions are part of the oppressive system. Me parece que até algumas das nossas boas intenções são parte do sistema opressor. There may be something profoundly wrong even with our good intentions. Pode ser que haja algo profundamente errado, até mesmo com as nossas boas intenções. Now, in the examples that I have given you, there are very few examples from the so-called first world. Vocês perceberam que na maior parte dos exemplos que eu ofereci, há poucos vindos daquilo que a gente costuma chamar de primeiro mundo. It seems that the North has produced a very weak notion of sin. Parece que o norte produziu uma noção assim fraquinha de pecado. But fortunately, this is true not for everybody in the North. Mas é claro, felizmente, isso não é verdade para todo mundo que vive do norte. I want to give you one more example from the North, and this is Methodist theology in the 1920s, 1930s. Eu trago então um exemplo de teologia metodista oriunda do norte, lá nos anos 20 e 30. You may remember that in the 1920s in the United States there was the Great Depression and economic catastrophe. Vocês devem se recordar que nos Estados Unidos, nos anos 20, houve a Grande Depressão, a catástrofe econômica. In response to these problems, Methodists in the United States have formulated what has become known as the social creed. Em resposta a esta realidade, os metodistas lá dos Estados Unidos formularam uma resposta que se tornou conhecida como credo social. In 1932, the social creed of the Methodist Church talked about sin in terms of social structures. Já nos anos 20, a Igreja Metodista estava falando do pecado em termos de estruturas sociais. The General Conference of the Methodist Church at that time talked about capitalism as a distorted system. Já no Concílio Geral daquele período, a Igreja Metodista se referiu ao capitalismo como um sistema distorcido. And this insight came not only from the top down, from the delegates, this was developed in the local churches themselves. E a gente precisa frisar que isso não veio de cima para baixo, a partir dos delegados ao concílio, mas isso surgiu das próprias igrejas. So this is a time long ago when even in the United States, the churches began to understand the structural reality of sin. Não tem um exemplo já de muito tempo atrás, mas que mostra como, já naquela época, as igrejas começaram a perceber as estruturas sociais do pecado. This reminds me of a famous quote by the Brazilian bishop Dom Paulo Camargo. Isso me lembrou de uma frase famosa do bispo brasileiro Dom Helder Câmara. He once said that when I help the poor, they call me a saint. But when I ask questions why they're poor, they call me a prophet. Ele diz assim: quando eu ajudo os pobres, eles me chamam de santo. Mas quando eu pergunto por que existem pobres, eles me chamam de comunista. But in the 1930s in the United States, we had Methodist churches asking that same question: why are people poor? Então, nos anos 20 e 30, as igrejas metodistas dos Estados Unidos já se faziam essa pergunta: por que existem pobres? So in 1932, the General Conference of the Methodist Church declared the following. Então, no Concílio Geral de 1932, a Igreja Metodista fez a seguinte afirmação: This was about capitalism, and they said the present industrial order is unchristian, unethical, and antisocial. E se referindo ao capitalismo, é isso que eles disseram, citação: a atual ordem industrial não é cristã, é antiética e antissocial. This statement was made by the church as a whole. E essa foi uma afirmação da totalidade, né, feita da igreja como um todo. In the Ohio Conference, people talked about capitalism as a pagan economic order. No estado, na conferência, né, do Concílio do Ohio, eles se referiram ao capitalismo como um sistema pagão. And in Pittsburgh, they said that our problem is capitalism and its enormous waste, its undemocratic control, and its concentration of wealth. Em Pittsburgh, eles disseram que o problema do capitalismo é o seu desperdício imenso, o seu controle não democrático e a concentração da renda.
This is not the Latin American liberation theologians of the 1970s. This is the United States Methodists of the 1930s. E vamos lembrar que não são os teólogos da libertação latino-americanos dos anos 70, são metodistas dos Estados Unidos dos anos 30. And they find their inspiration in John Wesley and Methodism. E eles encontraram essa inspiração em John Wesley e no metodismo. I wonder if they could do it 80 years ago, can we still do it today? Eu fico aqui me perguntando, se eles conseguiram fazer isso 80 anos atrás, será que a gente não consegue fazer isso hoje também? What's especially impressive here is that this analysis does not come from the top, it comes from the churches themselves. E o que me deixa mais impressionado é que esta análise não veio lá do topo, ela veio das próprias igrejas. In 2007 and 2008, we had what has become known as the Great Recession. Nos anos de 2007 e 2008, ocorreu aquilo que já denominamos de grande recessão. And there were a few voices that asked the same question that they asked in the 1930s. E seguiram algumas vozes fazendo as mesmas perguntas feitas lá nos anos 30. But the problem is that there are not too many of us at the moment who are asking these questions. O problema está em que não há muitos e muitas de nós fazendo essas perguntas hoje em dia. So what we need perhaps is a revival where more and more awake again to what's going on. Talvez o que seja tão necessário seja um avivamento, para nos despertar, para percebermos o que está acontecendo ao nosso redor. One thing that you can learn from all the theologians that I have quoted is that they have learned something about sin from the margins. Algo que é importante perceber, todos esses teólogos e teólogas que eu citei, é que eles aprenderam algo acerca do pecado a partir das margens. Feminist theologians have learned from the plight of women. As teólogas feministas aprenderam a partir das mulheres oprimidas. Black theologians have learned from the reality of black people. Os teólogos negros aprenderam a partir das realidades dos negros. The Latin American theologians learned from the reality of poor people. Os teólogos latino-americanos aprenderam a partir das realidades das pessoas pobres. And we have some examples that even in the United States we were able to learn from people who were under economic pressure. Mesmo nos Estados Unidos há exemplo de coisas que podemos aprender a partir das pessoas que estavam sob opressão econômica. So when we're talking about under pressure here, you really have to become aware of what that pressure looks like. Então, quando nós falamos sobre graça, sobre pressão, nós precisamos estar muito cientes do que está acontecendo na nossa vida, quais são essas pressões. And you learn it by going to the people and by really listening to them. Como se aprende isso? Indo até as pessoas e escutando elas. And you learn it by understanding that God is different than what we often assume. E também aprende percebendo que Deus é diferente daquilo que nós costumeiramente pensamos. Because we're not just fighting social problems, we're fighting idolatry. Que o nosso conflito não é só contra problemas sociais, estamos em conflito contra a idolatria. In my opinion, this is the major task of theology, to fight idolatry. E me parece ser essa, hoje, a principal tarefa teológica, lutar contra a idolatria. Our problem is not so much atheism, our problem is idolatry. Nosso problema não é o ateísmo, o nosso problema é a idolatria. So it's not the lack of faith, but false faith. Então o problema não é a falta de fé, e sim crenças equivocadas, errôneas, falsas. And this starts in the middle of the church itself. E isso começa no seio da própria igreja. So this is part of that reversal that I'm talking about. We are now thinking theologically from the bottom up rather than from top down. E isso então é parte dessa inversão da qual venho falando, de pensar a teologia de baixo para cima e não de cima para baixo. One of the best definitions of sin for me is sin is a lie. Uma das melhores definições de pecado, na minha opinião, é aquela que diz assim: o pecado é uma mentira. This is part of the problem of idolatry. Sin is a lie. E esse é parte do problema da idolatria. O pecado é uma mentira. It makes us believe in false gods. It makes us believe in false communities.
nos faz crer em falsos deuses, nos faz crer em falsas comunidades. The question is, how can you identify that lie? A pergunta é, então, como identificar essa mentira? In an example that I gave at my lecture yesterday, at the end of my lecture, I talked about the low-wage workers talking about the lies that the bosses tell them. No exemplo que eu usei para fechar a minha palestra de ontem, eu falei dessas reuniões que nós temos com os sindicatos, como a gente pediu que eles listassem as mentiras que os chefes lhes contam. And it's my experience that these low-wage workers are clearer, they can see better what that lie is than my colleagues in the Department of Theology. E ficou muito claro para mim que essas pessoas que recebem salários baixos conseguem ver essas mentiras com muito mais clareza que alguns colegas meus do Departamento de Teologia. Because this lie is what distorts their own lives. They can feel it in their own bodies. Porque essas mentiras distorcem a vida deles. Eles a sentem nos seus corpos. They can see it in terms of what's happening to their children, their families. Eles percebem essas mentiras no que acontece com as suas crianças, com as suas famílias. So it's not just something that happens in your mind, it's something that happens with your whole existence. Então não é algo que acontece só na sua mente, mas é algo que acontece com a totalidade da sua existência. And here we have an epistemological paradox. Então aqui eis um paradoxo epistemológico. Because you may see the lie from the bottom, but you don't see it from the top. Ou seja, pode ser que você veja a luz de baixo para cima, mas você não consegue vê-la de cima para baixo. Think about it this way: if you travel through São Paulo the way the rich people do, you have a very good view of the city. Vamos pensar então em termos de São Paulo. Se você segue aí, passeia por São Paulo pelos caminhos que as pessoas ricas percorrem, você vê São Paulo de uma maneira. Because from the helicopters looking down, you see a lot of things. You have a broad horizon. Porque lá de cima do helicóptero, você vê muitas coisas, você tem esse horizonte bem amplo. But you don't see what's happening on the streets. Mas você não vê o que está acontecendo lá nas ruas. You don't experience the dust. Você não tem a experiência do pó. You don't see the people living under the bridges. Você não vê as pessoas morando debaixo das pontes. You don't even have the smells of the neighborhoods. Você não sente o cheiro característico de cada bairro. Very often we assume that the better point of view is from the top, from a bird's eye view. Mas ainda assim a gente insiste na ideia de que muitas vezes o melhor ponto de vista é de cima, como se nós tivéssemos aquele olhar de águia. So the great theologians are sometimes like the wealthy in their helicopters. They're looking down from a great height. E a gente às vezes imagina os grandes teólogas como gente rica, assim, voando de helicóptero e vendo as situações lá de uma grande altura. Well, what you really have to do is you have to look at what's going on in the street, not from the top, but from the bottom. Mas o que deve acontecer de verdade é que você não tem que olhar lá do helicóptero, você tem que olhar a partir da rua para ver o que está acontecendo lá. And the closer you get to the bottom, the better you see some things. E quanto mais você se aproxima do fundo, tanto melhor você percebe e vê algumas coisas. I learned a few things about Brazil about 10 years ago when I was in a church in a favela. Eu aprendi algumas coisas sobre o Brasil uns 10 anos atrás quando eu fui a uma igreja na favela. This was in Rio de Janeiro, and what I learned was that there was a shooting going on outside. Eu estava lá no Rio de Janeiro, na igreja, e descobri que estava acontecendo um tiroteio. Tourists that only see Sugarloaf Mountain don't know what's going on in the streets. Os turistas que só vão lá ver o Pão de Açúcar não sabem o que acontece nas ruas. I say this not as a negative thing. Não quero dizer que isso de maneira negativa, não é isso. This is not simply talking about the problems, this is also now beginning a talk about the solutions. A gente não quer começar só para falar dos problemas, mas a gente está, na verdade, começando a conversa em busca de uma solução. Because you cannot solve the problems of Rio from the top of Sugarloaf Mountain. Você não resolve os problemas do Rio de Janeiro lá de cima do Pão de Açúcar. And it's not easy to solve it in the neighborhoods themselves either. E também não é fácil resolver os problemas nas próprias comunidades. I have no romantic ideas about it. Eu não tenho nenhuma ideia romântica a esse respeito.
On the other hand, the only hope that I have that something might actually be different is to be there in the neighborhood and to see what the people are doing. Então, a única esperança que eu nutro é estarmos concretamente com as pessoas, com as comunidades e ver as realidades e a partir daí trabalhar. Because when people were outside shooting, there were also other people inside who were praying. Porque enquanto as pessoas estavam se matando no tiroteio, tinha gente dentro da igreja orando. They were not only praying, but they were forming communities and relationships. E elas não estavam apenas orando, elas formando comunidade, formando relacionamentos. And it is the hope of our Wesleyan tradition that the world can be transformed out of these communities. E parte da nossa esperança de tradição metodista, aquela de que o mundo pode ser transformado a partir de comunidades assim. This is the sort of thing that we have to discuss together. Esse é o tipo de coisa que nós temos que discutir conjuntamente. I gave you some examples yesterday when I talked about the religion and labor movement in Dallas. Dei um exemplo ontem para vocês acerca da interação de religião e movimentos sindicalistas em Dallas. And perhaps in our following discussion, some of you can give me some ideas as to what's happening here in Brazil. What are some of the hopeful developments and the hopeful movements here? Talvez algumas de vocês possam contribuir nas nossas discussões subsequentes sobre movimentos que trazem esperança ao Brasil, acontecimentos que lançam uma luz de esperança. Because we're going back to the insight with which Nicanor Lopez started us off, that grace is bigger than any pressure and any sin. Lembrando aquilo que foi dito, né, que a graça é maior do que qualquer pecado, do que maior que qualquer questão que haja. So what I have said so far is not complaining and being negative. Então a ideia aqui não é ficar reclamando e ser negativo, não, nada disso. It's laying the foundation for a hope and for an expectation of grace that's bigger. E sim, por as bases para a esperança, por as bases para uma graça que é maior que tudo isso. Thank you. Obrigado.